Capítulo 759, Encontro de Monstros. Tradução Júnior. Revisão Azel Padrim. Quando a atmosfera explosiva que envolvia a cidade única do diabo parecia ter atingido um estado caótico, os 2 dias finalmente passaram. Quando o primeiro raio de sol atravessou as nuvens e iluminou a terra, um frenesi irrompeu por toda a cidade única do diabo. Sons de vento penetrante rodeavam continuamente os céus e figuras após figuras se apressavam para entrar na região como se fossem um enxame de gafanhotos. Em um lugar não muito distante ao norte da cidade única do diabo, o solo havia se transformado completamente em uma escuridão extremamente sombria. Um odor que fazia com que a alma se sentisse desconfortável se levantava do chão. A região única do diabo era envolvida por um conjunto de matrizes extremamente assustadoras que têm origem nos tempos antigos. Dizia-se que essas matrizes foram criadas pelos esforços combinados de muitos especialistas de elite daquela época, e que essa matriz havia selado esse pedaço de terra por incontáveis anos. No entanto, não havia nada neste mundo que pudesse suportar a erosão do tempo. Embora essa matriz fosse extremamente assustadora, com o passar do tempo, alguns buracos haviam aparecido. Assim, as pessoas eram capazes de entrar a partir de certos pontos. A periferia da cidade única do diabo era um desses pontos. Este era um trecho de negras planícies. No final dessa área, apareceram traços de distorção, um claro indicador de onde as planícies terminavam. Neste momento, havia uma enorme multidão que manchava os céus acima dessas planícies. Sons de ventos apressados soavam continuamente ao longe, expandindo claramente a já assustadoramente vasta multidão presente. Swoosh! Um grande grupo de figuras se adiantaram, antes de finalmente aparecerem num local a cerca de 1000 metros de uma barreira de proteção espacial. Revelando suas aparências, eles eram os discípulos da seita do Dao. Lindong e os demais estavam naturalmente entre este grupo. Uma visão verdadeiramente magnífica. Flutuando no ar, o grupo olhou para a imensa multidão interminável que os rodeava, antes de, involuntariamente, estalar em seus lábios. Esta era, sem dúvida, uma grande ocasião para a região leste do Shan. As únicas palavras que poderiam descrever esta cena seriam vastas e poderosas. Sentindo-se um pouco chocado, Lindong acenou com a cabeça. Entre as figuras que mancharam os céus, ele pôde sentir que existiam algumas auras obscuras e poderosas. Deu para perceber que havia tigres agachados e dragões escondidos entre eles, porém, ninguém sabia quantos eram. Com certeza, a competição das grandes seitas seria um encontro de monstros. Os olhos de Lindong inspecionaram os céus, antes de repentinamente parar sobre um grupo de figuras distantes, com espadas longas nas costas. Seus corpos emitiam ki de espada afiado e feroz. Era tão nítido que parecia capaz de atravessar o mundo. Os olhos de Lindong de repente pousaram em um grupo de figuras antes de focar na frente do grupo. Havia um homem que não parecia ter nada de especial, no entanto, a aura afiada do seu corpo fez com que até as pupilas de Lindong encolhessem um pouco. Esses são os discípulos da seita da espada. Eles são liderados pela pessoa mais destacada entre a geração mais jovem da seita espada. Conhecido como espada fanática Shui Lin, ele também está no auge do 9º estágio Nirvana. Há rumores de que ele aprendeu com sucesso a arte da espada santa da seita espada, e sua proeza de ataque é extremamente temível e feroz. Assim que o olhar de Lindong pousou sobre aquele homem parado ao seu lado, Ying Xiao abriu sua boca e explicou. "Oh!" disse Lindong enquanto ele levantava as sobrancelhas levemente. Ele já tinha ouvido falar da arte da espada santa. Tinha a reputação de ser uma poderosa arte marcial e não era inferior à escritura do Imperador do Céu. As pessoas de branco à esquerda e as de amarelo não muito longe delas são os discípulos da seita divina e do Vale do Símbolo, respectivamente. Desta vez, o membro mais formidável da geração mais jovem da seita divina é uma garota chamada Shui Van. Quanto ao discípulo que lidera o Vale dos Símbolos, ele se chama Mao Shan. Ambos já atingiram o nível de mestre de símbolo celestial de 9 selos. Seus métodos de ataque são intangíveis e imprevisíveis, tornando-os extremamente difíceis de lidar. Continuou Ying Xiao enquanto apontava para 2 pontos diferentes.
Seguindo o dedo, Lindong virou-se e viu uma garota de vestido branco graciosamente em pé na frente do grupo dos discípulos da seita divina. Ela parecia bastante refinada, no entanto, seu traço mais distinto era o seu cabelo branco como a neve. Quando uma brisa suave passou, seus cabelos que eram semelhantes a flocos de neve dançavam e flutuavam. Uma energia mental majestosa e incorpórea ondulava ao seu redor, causando até mesmo um pouco de distorção do próprio espaço. Os olhos de Lindong pousaram na garota chamada Shuyan por um tempo, antes de se voltar para a direção em que os membros do Vale do Símbolo estavam localizados. Naquele local, estava um jovem vestindo uma grande túnica amarela. A superfície do seu manto amarelo estava cheia de símbolos estranhos e misteriosos, enquanto a luz desabrochava dela. Pelo seu aspecto, este manto amarelo era na verdade um tesouro de alma bastante poderoso. Além disso, as flutuações da energia mental de seu corpo não eram nem um pouco inferiores às da menina de cabelos brancos. O mestre de símbolo celestial de 9 selos Lindong estalou levemente os lábios. Sua energia mental estava apenas no nível de mestre de símbolo celestial de 6 selos, e ele era bastante fraco em comparação com os 2 deles. Afinal, Lindong tinha gasto mais tempo desenvolvendo seu poder do que sua energia mental. As pessoas de lá devem ser do grande palácio desolado, certo? Depois de suspirar, Lindong olhou em outra direção, onde estava um grupo de homens corpulentos. Muitos deles tinham braços expostos, enquanto as veias em seus corpos eram como dragões. Ondulações irradiavam de seus corpos como uma grande enchente, fazendo com que parecessem bestas demoníacas em forma humana. Depois de varrer seu olhar através de seus corpos, os olhos de Lindong pararam na frente do grupo antes de olhar um pouco. Naquele lugar estava um homem bastante magro. Quando estava diante do grupo de corpos gigantes intrépidos, ele se parecia com uma criança. Tal contraste era extremamente cômico. Naturalmente, a expressão de surpresa no rosto de Lindong durou apenas uma fração de segundo antes de se dissipar, quando ele notou os olhares de respeito que os homens corpulentos davam ao homem magro. Sim, esse homem magro é o discípulo principal do grande palácio desolado, Wuong. Não despreze seu físico. Seu corpo físico já foi treinado até um nível extremamente alto. Disse que havia um especialista, no 9º estágio do Nirvana Yuan, que o desafiou. Sua defesa foi completamente esmagada por um único soco. Até o seu corpo de ouro do Nirvana foi completamente quebrado, causando-lhe graves lesões, disse Ying Xiao enquanto balançava a cabeça. Como era de se esperar, este é um encontro de monstros, respondeu Lindong com um leve sorriso. Para poder se tornar o membro mais destacado entre seus pares dentro de suas seitas, essas pessoas realmente provaram seu talento e capacidade. Esta competição das grandes seitas seria realmente muito interessante, e Ying Xiao acenou com a cabeça e estava prestes a dizer algo quando sua expressão mudou repentinamente. Ao olhar para longe, ela disse: também chegaram os membros do Palácio da Suprema Pureza dos 9 Céus. Lindong também levantou a cabeça e olhou para a direção em que os sons do vento estavam presentes. Depois de algumas respirações, um grande grupo de figuras apareceu no céu. Após o aparecimento deste grupo, o ar acima das planícies começou a crescer inquieto à medida que olhares ardentes convergiam um após o outro na frente do grupo dos discípulos do Palácio Supremo da Pureza dos 9 Céus. Naquele local havia uma linda figura com um vestido branco parecido com a neve. Pisava em lótus verde, e com um temperamento calmo e frio semelhante a uma fada descendo para o reino mortal, ela era de fato Ling Qingzu. Quando Lindong olhou para Ling Qingzu, ele involuntariamente esfregou o nariz. Quando ela apareceu, ele percebeu que uma grande metade dos discípulos mais destacados das várias seitas se virou para olhá-la. Dentro de seus olhares havia admiração incontrolável. Parece que as palavras que Ling Qingzu havia dito 2 dias atrás não eram de fato uma mentira, e... Quando o olhar de Lindong passou por Ling Qingzu, ele de repente exclamou em choque. Seu olhar surpreso parou em um ponto atrás de Ling Qingzu. Ele viu a figura de uma jovem conhecida, era Su Hou. Atualmente, a jovem estava vestindo um vestido verde claro.
Seu rosto não tinha mais o olhar tímido anterior e um sorriso tinha aparecido quando ela conversou com os discípulos mais velhos e mais novos à sua volta. Parece que a fraca jovem que na época fingia endurecer enquanto era repreendida pelo grupo de Lindong finalmente tinha crescido. Ao longe, Su Hou, que conversava com seus discípulos mais velhos e mais novos, parecia ter sentido alguma coisa. Erguendo a cabeça, ela se virou na direção da seita do Dao. No momento seguinte, ela viu o sorriso gentil no rosto familiar que estava olhando para ela. Irmão mais velho Lindong. Su Hou ficou boquiaberta por um momento. Logo depois, uma agradável surpresa e um sorriso animado apareceram em seu rosto. No momento seguinte, ela acenou para Lindong sem se importar com os olhares ao redor. Olhando para a surpreendentemente agradável Su Hou, Lindong deu um leve sorriso em resposta. A ação de Su Hou foi obviamente descoberta pelos discípulos da seita do Dao ao lado de Lindong. Olhando de boca aberta por um tempo, eles começaram a olhar para Lindong em adoração. Porque todo mundo conhecia esse cara. Sua rede de contatos parece bem extensa, disse Ying Xiao antes que ela balançasse a cabeça involuntariamente. Ela olhou para Yin Yuan, que estava atualmente conversando com Qing Yi. Ela parecia que não estava ciente do que estava acontecendo, mas Ying Xiao pôde descobrir uma mudança sutil em seu olhar, que ocasionalmente flutuava para um lugar distante. Era óbvio que ela não podia ignorar completamente este assunto. Uma amiga que conheci durante a Guerra dos 100 Impérios, explicou Lindong com um sorriso, antes de lançar um olhar para Yin Yuan, que ainda se recusava a falar com ele. Ele se sentiu secretamente desamparado. A capacidade de ficar de mau humor desta pequena senhora eram de fato bastante excepcionais. Na área do Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus, Ling Qingzu ficou um pouco assustada devido às ações de Su Hou, antes de perguntar em voz baixa: "Você o conhece?" Sim, se não fosse pelo irmão mais velho Lindong, durante a Guerra dos 100 Impérios, eu e o meu irmão mais velho provavelmente não teríamos chegado à Montanha dos 100 Impérios, respondeu Su Hou com um sorriso enquanto ela acenava com a cabeça. O grande irmão Lindong é formidável. Era óbvio que ele tinha vindo de um império de baixa patente, porém, ele conseguiu se tornar o campeão da Guerra dos 100 Impérios. No final, quando a região Shu Ocidental tentou capturar o antigo reino, ele forçou nossos inimigos a recuar, invocando 3 tribulações do vento e relâmpago. Era visível o olhar de admiração estampado no rosto de Su Hou. Vendo isso, alguns dos discípulos masculinos ao redor dela sentiram um pouco de inveja. Isso porque eles nunca haviam visto a jovem revelar tal expressão durante seu tempo no Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus, onde seu status era alto como o sol da tarde. Ling Qingzu gentilmente acenou com a cabeça, suas sobrancelhas inclinaram-se levemente enquanto ela suprimia a leve flutuação que passava por seus olhos. Parece que ele teve algumas experiências extraordinárias ao longo de todos esses anos. Lindong gradualmente desviou o olhar da localização do Palácio da Pureza Suprema dos Nove Céus, antes de virar a cabeça para outra área no céu. Com uma voz suave, ele falou. Os discípulos do Portão Yuan chegaram. À medida que suas palavras se desvaneceram, as expressões dos discípulos da seita do Dao afundaram. Eles levantaram a cabeça e fixaram seus olhares em um ponto específico do céu. Svish svish. Sob seus olhares, sons apressados do vento soaram rapidamente, quando uma massa negra de figuras explodiu como nuvens tempestuosas de uma maneira bastante dominadora, antes de finalmente aparecer em um ponto mais próximo das distorções espaciais. Quando este grande grupo de figuras apareceu, a atenção de Lindong instantaneamente foi movida para a frente deste grupo de discípulos do Portão Yuan. Nessa posição, 3 figuras estavam perfeitamente eretas. Uma aura que irrompia lentamente pelos céus, fazendo com que as expressões de muitas pessoas mudassem. Os 3 pequenos reis do Portão Yuan, as existências mais notáveis entre os membros da geração mais jovem da região leste de Xuan. Os 3 indivíduos mais conceituados da competição das grandes seitas finalmente apareceram.